Então vamos lá, irmãos. Efésios 2, versículos 1 ao 3. Antigamente, por terem desobedecido a Deus, por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Amém. Mais uma vez, irmãos, vamos orar. Poderoso Deus, nosso Pai, nosso Criador e sustentador, essa noite estamos aqui para ouvir a voz do Senhor e esperamos no Senhor o consolo para as nossas vidas, Pai. Enche nosso coração de alegria e de esperança, Senhor Deus, e que a Tua palavra santíssima seja anunciada com fidelidade. Usa-me essa noite, Senhor, como Teu servo, e prepara o coração de todos nós para a palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e o Redentor dos eleitos de Deus. Amém. Meus queridos irmãos, vocês devem ter estranhado a leitura nessa versão, que é a linguagem de hoje. Não é das minhas favoritas, mas é uma linguagem que é bastante usada, especialmente no meio dos jovens. Mas quem está acostumado com as outras versões, as mais tradicionais, deve ter até olhado se era realmente Efésios capítulo 2. Porque o texto ele traz uma linguagem bem diferente dessa daqui. Mas o que está escrito aqui é o que está escrito em toda a Escritura, em todas as linguagens. É a realidade que o ser humano, ele é, por natureza, isso. E aqui o apóstolo Paulo ele vai retratar exatamente essa verdade, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai mostrar um retrato do ser humano, vai mostrar quem é o homem sem Deus. Qual é o estado desse homem sem Deus? Quem governa esse homem sem Deus? Isso é muito importante porque nós, muitas vezes, até não entendemos determinadas atitudes que nós vemos por aí. Pessoas que tomam atitudes tão bárbaras, irmãos, contra o seu semelhante. E às vezes nós ficamos admirados em saber que foi um semelhante, um outro ser humano que fez determinado ato. Mas isso é muito bem explicado nas Escrituras, irmãos. O apóstolo Paulo, não só nessa passagem, mas em outros textos, como Romanos capítulo 3, por exemplo, onde ele vai mostrar a situação do homem também, morto em seus delitos e pecados, como diz aqui no capítulo 2. E no verso 3, no capítulo 3 de Romanos, ele diz que não há nenhum homem bom sobre a terra. E que todos estão contaminados pelo pecado e fazem aquilo que o coração, lhes ordena que faça. Aqui no capítulo 2 de Efésios, Paulo diz que há um poder que governa esses homens. Há uma força superior que dirige os passos desses homens, de uma certa forma, influenciando os seus corações. O Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos, também deixa claro que os homens que não seguem a Deus, eles são guiados por Satanás. No capítulo 8 de João, o Senhor vai dizer que as pessoas que não têm Deus como Pai, têm o diabo como Pai. O diabo é o Deus. E o Senhor Jesus Cristo deixa claro que é o próprio diabo quem dirige esses passos e que, de alguma forma misteriosa, consegue alimentar no coração dessas pessoas a maldade.
para que eles continuem fazendo mal, praticando a perversidade com obras malignas o tempo todo. Mas o que é mais fascinante nessa passagem de Efésios 2, irmãos, é porque ela vem logo em seguida de todo aquele conjunto de afirmações que o apóstolo Paulo fala sobre Deus e o que Deus fez sobre os homens, sobre os eleitos de Deus. Se nós lembrarmos o capítulo 1, nós vamos ver que Paulo ele lança aquela gratidão a Deus, ele dá glória a Deus, ele agradece a Deus pelo que Deus fez pelos homens e mostra ali uma realidade tão maravilhosa de Deus. Mas no capítulo 2 ele começa mostrando quem era esse homem, quem era e qual era o estado desse homem que Deus agiu de modo tão gracioso e tão maravilhoso. Portanto, ele começa dizendo, antigamente, ele usa essa expressão porque ele está se dirigindo a crentes agora. Ele está falando com cristãos, com pessoas que já haviam crido em Jesus Cristo. Ele diz antigamente, ou seja, na vida passada, sem Cristo, na vida antes da conversão, no momento em que aqueles mesmos irmãos que agora, na época de Paulo, já haviam confessado a Cristo como Senhor, e já haviam tido suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Paulo lembra que antes disso, antes de conhecerem a Jesus, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. O apóstolo Paulo começa mostrando a condição do homem sem Deus. E a linguagem é muito clara. Por pecarem, por viverem de um modo espiritual contrário, vocês estavam mortos. Essa é a condição, irmãos, da humanidade sem Cristo, da grande maioria dos homens. Mortos em pecados, mortos espiritualmente, longe de Deus, distantes do Senhor. Não têm a vida, são mortos. E se nós fizermos uma espécie de levantamento, que a gente começa qual é o número desses mortos, nós vamos chegar à conclusão, irmãos, que é a grande parte da humanidade que está hoje sobre a terra. Se você começar a pensar nos seus próprios amigos, as pessoas que você conhece, você vai ver que a grande maioria dos seus próprios amigos estão mortos em delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo. Não é um número pequeno. Se nós olharmos para esse conjunto que a igreja está localizada, para esta rua que a igreja está situada, nós vamos ter que admitir que a maior parte das pessoas que residem aqui estão mortas nos seus delitos e pecados. A maior parte dos habitantes de Teresina está morta nos seus delitos e pecados. E essa realidade se estende global. A maior parte dos homens do universo, do mundo, estão nessa situação, mortos. E o que Paulo deixa expresso aqui não é simplesmente um estado lamentável que haja alguma recuperação por parte do próprio homem. O que um homem morto pode fazer por si mesmo? O que alguém que está morto, observe o termo usado, morto. O que alguém morto pode fazer por si mesmo? Se nós usarmos a analogia da morte física, nós vamos chegar à conclusão de que o morto não pode fazer nada. Ele se encontra incapaz, inerte. A situação dele é de caos, é de corrupção agora. A situação de um morto é que agora os outros vão cuidar dele no que tiver que ser feito, sepultamento, velório, funeral, tudo. Porque ele não consegue fazer mais nada, nem por si, nem por outras pessoas. Quanto mais alguém que está morto espiritualmente, alguém cuja vida não está mais nele,
Paulo diz que essa é a situação dos homens, irmãos, sem Deus, mortos em delitos e pecados. Essa era a situação de todos nós. Ninguém nasce crente. Nenhum de nós nesta casa nasceu com o coração transformado por Deus. Todos nascemos na mesma situação, mortos em delitos e pecados, com a natureza pecaminosa escancarada e que nos levava a pecar deliberadamente, dia após dia. Todos nós. Não havia um de nós sequer, mesmo aqueles que nasceram em famílias de crentes, de gerações de crentes, mas não havia um sequer que de fato, irmãos, não estivesse nessa situação lamentável, mortos em delitos e pecados, sem Deus, sem a vida, numa condição lamentável. A condição de morte é a pior condição que pode atingir um ser humano. Qualquer situação diferente da morte, ainda há esperança. Se alguém estiver doente, de uma doença, que alguém possua ou esteja acometido de uma doença terminal, de uma doença que ninguém nunca escapou, ainda assim, irmãos, se há vida, se há fôlego de vida, ainda há esperança. A situação pode mudar, mas depois de morto, irmãos, não há mais o que fazer. Depois de morto, Deus apenas pode fazer alguma coisa. Tudo que havia de possibilidade humana se esgota com a morte. Tanto a morte física, como e principalmente a morte espiritual. Se você não consegue fazer nada depois que está morto fisicamente por você, que dirá o que você pode fazer espiritualmente por você que está morto espiritualmente? Nada mais é possível. É a pior condição que se pode chegar. A condição mais terrível de todas. Ela é de tal modo assustadora que as Escrituras chamam o destino eterno daqueles que não conhecem a Deus de morte eterna. Morte eterna. É o destino daqueles que sofrerão eternamente. Morte eterna. E morte é separação das Escrituras. Morte é separação de Deus. Alguém que está morto espiritualmente, ele não deixa de existir. De certa forma, ele não deixa de estar vivo, no sentido de existência. Mas o que as Escrituras chamam de morte espiritual é a separação de Deus, é você não estar mais com Deus. E a morte eterna é você nunca mais ter a possibilidade de estar com Deus. Aqueles que já estão condenados à morte eterna, esses jamais poderão ter um encontro com Deus, serem salvos, mudarem o seu estado, jamais. E Paulo está relatando desta forma. E eu quero alertar vocês, baseado nessa colocação que fez o apóstolo Paulo em Efésios 2, que as pessoas que nós conhecemos, as que estão mais perto de nós, e que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, irmãos, estão nesse estado lamentável, separados de Deus, mortos espiritualmente. Não há nada que possa trazê-los à vida por eles mesmos. Não há nenhuma força nesse mundo, humanamente falando, que seja capaz de mudar esse estado lamentável. É por isso que nós temos que é necessário um poder sobrenatural para tirar o pecador do estado de morte, de miséria. É necessário um poder divino, é necessário o poder de Deus, é necessário que o Espírito Santo venha ao encontro desse pecador e lhe dê vida. Por outro lado, irmãos, não há o que fazer. Se o Espírito Santo sair de todas as igrejas, se ele se retirasse e deixasse o pregador por si só, em todas as igrejas,
Não haveria, primeiro, edificação nos homens crentes. E mais, era impossível haver salvação. Por mais que qualquer dos pregadores falasse, apontasse os pecados, mostrasse nas Escrituras o que a Bíblia diz sobre isso, mostrasse a única solução, mas se o Espírito não agir, não há o que fazer. O resultado será sempre o mesmo: morte, miséria, estado de abandono, incapacidade, perca total. Esse é o estado do homem. É por isso, irmãos, que nós precisamos desesperadamente de Deus para pregar o Evangelho, para anunciar para as pessoas aí fora que se encontram nesse estado de morte, porque só Deus pode abrir os seus corações. Só Deus pode lhes dar vida eterna. Só Deus pode mudar esse estado de morte espiritual para a vida espiritual. Esse estado de miséria começou com a queda de Adão no paraíso. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que a morte e o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e trouxe a morte a todos os homens. Desde então, todos os homens estão nessa situação que Paulo retrata. Todos, com exceção daqueles que olharam para Cristo por meio da obra do Espírito Santo e têm agora a vida. Fora eles, todos estão mortos em delitos e pecados. O apóstolo Paulo continua. Ele diz o seguinte: naquele tempo, ou seja, quando vocês estavam no estado de morte espiritual, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Vocês faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Veja que situação mais terrível, irmãos. Estão os nossos amigos que não conhecem a Cristo. E estávamos nós no passado. O apóstolo Paulo deixa muito claro aqui que nós seguíamos os maus caminhos. Naquele tempo, antes de sermos cristãos, seguíamos os maus caminhos. Fazíamos a vontade daquele. Aquele aqui é o diabo, Satanás. Fazíamos a vontade de Satanás, diz o apóstolo Paulo. Eu fico pensando, às vezes, na minha vida, antes da minha conversão, nos meus 18 anos para trás, eu não era crente. Eu era um homem guiado e fazia caminho e seguia os caminhos perversos, obedecia à vontade de Satanás. E eu penso, irmãos, na minha vida e na forma absurda que eu vivia, meus amigos, as coisas que nós praticávamos, a vida que nós levávamos, não nos preocupávamos com Deus, com a vida eterna, essas coisas nem sequer eram cogitadas em nossas conversas, não tinha importância. O que nos agradava era a carne, era as obras da carne. E nós não éramos os piores. Pessoas piores do que eu e os meus colegas. Mas pense numa vida longe de Deus. Pense num coração depravado e caído longe de Deus. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas acham que não estão governadas pelo diabo. Elas acham que não seguem os caminhos da maldade, mas estão seguindo este caminho, segundo a Escritura. Estão caminhando para a perdição, para a destruição, caminhando no caminho que leva à morte.
estão sendo guiadas, mesmo sem saber, pelo Espírito que agora atua no Súcia. O diabo, Satanás, ele guia as pessoas sem Deus. Ele governa, ele controla. Eu não quero dizer que esse governo esteja acima do governo de Deus, porque não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo é que o diabo influencia e tem poder sobre essas pessoas. Jesus Cristo diz que essas pessoas são escravas do pecado e o escravo faz sempre a vontade do seu Senhor. O senhor do pecado é Satanás. Os homens são escravos do diabo, fazem a vontade do diabo. Quer queiramos aceitar isso ou não, esta é a verdade, irmãos. Quer os nossos amigos concordem com isso ou não, quer o mundo aceite isso como verdade ou não, continuará sendo a verdade. Spurgeon, certa vez pregando, disse que não está nem um pouco preocupado com o que as pessoas pensam acerca da pregação dele, quando ele trata de temas assim, mais exortativos. Spurgeon disse que não estava no púlpito para pregar aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas estava no púlpito para pregar o que elas precisavam ouvir, a verdade do Evangelho. E assim somos nós, irmãos, a igreja hoje. Estamos aqui para pregar a verdade do Evangelho aos homens. Quer eles gostem disso ou não, quer aceitem isso ou não, quer reconheçam isso como verdade ou não, essa é a nossa pregação. E é isso que as Escrituras estão anunciando aqui em Efésios. Paulo mostra literalmente qual a condição do homem e quem governa. O homem muitas vezes acha que é senhor de sua própria vida, e ele acha que faz o que quer, acha que é o seu próprio senhor que governa a sua vida e segue os caminhos que quer. Medita, pensa, faz suas escolhas achando que é um autônomo, quando na verdade está sendo guiado por Satanás. E faz sempre o que é contrário a Deus. Sempre. Faz sempre o que é contrário a Deus. Ou vocês acham que Satanás faz alguma coisa que agrada a Deus? Que ele tem um lado de bondade, porque ele faz algumas coisinhas boas aqui e acolá para compensar as suas perversidades. Não. O caminho dele é destruição. Os planos do diabo são de morte, de miséria, são malignos, são odiosos, são contrários a Deus. E os homens aí, as mulheres sem Deus, sempre desagradam a Deus, sempre trilham o caminho do pecado, da morte, da miséria espiritual. Sempre. Segundo Paulo, sempre, porque são dirigidos por Satanás, dirigidos pelo diabo. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho desse mundo, faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. O espírito que controla os que desobedecem a Deus. Que texto mais claro, irmãos. Olha a situação. Eu quero que vocês pensem nessa situação, queridos irmãos. No estado miserável que se encontra essas pessoas que não conhecem a Cristo e nem o seu Evangelho. Pode ser que alguém ache que Paulo esteja se colocando de fora e apenas falando o estado dos outros, mas no versículo 3 ele diz: de fato, todos nós éramos assim. Ele diz: todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Perceba, todo ser vive conforme a sua natureza. É da natureza do urubu gostar da carniça. Eu falei uma vez para vocês, dando exemplo, que se você criar um urubuzinho desde o seu nascimento, educá-lo, colocar um lacinho nele, perfumá-lo todo,
E quando ele estiver já adulto, você fizer o teste da carniça, você colocar ali uma picanha. Vocês gostam de picanha, não é? Você coloca uma picanha de primeira e você coloca do outro lado aquela carniça podre. E você toma o urubuzinho e diz: vai, urubuzinho, voa para a picanha, para ali, e soltar. O bichinho vai voar para a carniça. Porque é da natureza dele gostar da carniça, do que não presta. Jesus diz que se você toma o exemplo da porca, e você a limpar, a tirar da sujeira, da lama, ela vai voltar para aquele estado, porque é porca. E vai rolar na lama porque é o que ela gosta. É a sua natureza. Aqui, o que Paulo diz é: todos nós, de fato, éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza. E a natureza humana é pecaminosa. Ela é atraída pelo pecado, ela gosta do pecado, ela sente prazer no pecado, o pecado lhe agrada, lhe enche os olhos, porque é a natureza. É a natureza que está em nós. É a natureza nossa pós-queda, pós-Adão. Todos os homens. Portanto, irmãos, antes de Cristo, nós éramos assim, com esse estado tão miserável. Um estado tão deplorável, apresentado aqui no capítulo 2 de Efésios. Paulo diz que nós estávamos, por conta desta situação, destinados a sofrer o castigo de Deus. A alma que pecar, diz o profeta, essa morrerá. O nosso estado era de pecado. Se Deus não fizesse nada, nosso destino seria o castigo eterno de Deus. Se Deus tivesse ficado parado, olhando a humanidade sem nada fazer, todos nós estaríamos desgraçados no pecado. Todos nós. Esses dias eu novamente me lembrei muito do pastor Billy Graham, que morreu aí 2 semanas atrás. E Billy Graham foi um homem de uma vida exemplar, como ser humano, como cristão. Serviu a Deus, cumpriu a sua tarefa, seu dever. Teve uma vida livre de imoralidades. Reconhecidamente um homem sério, um homem digno. Poucos homens, irmãos, conseguem manter um padrão tão elevado como o de Billy Graham, que morreu sem manchas morais na sua vida. Pelo menos nunca teve escândalo envolvendo sua vida. Mas quando eu vejo as palavras de Paulo, irmãos, eu tenho que entender que se Deus não tivesse ido até Billy Graham no passado, ele também estaria nessa mesma linha, nessa mesma estrada que conduz à desgraça eterna de todos os homens, o pecado, a miséria e a morte. Foi somente por Deus. Se nós estamos hoje aqui reunidos, crendo em Cristo Jesus como nosso Salvador, se em outras partes do mundo temos irmãos que estão como nós reunidos ou já se reuniram, todos centrados na pessoa bendita de Jesus Cristo, foi pela graça, não por nós. Nosso estado é esse aqui. A nossa situação é essa apresentada nos 3 primeiros versículos do capítulo 2.
miséria, pecado, guiados pelo mundo, guiados por Satanás, fazendo sempre as coisas erradas, fazendo sempre aquilo que a natureza nos leva a fazer, controlados pelo diabo. Esse é o estado natural do homem, dos nossos amigos que não conhecem a Cristo. Essa é a situação. É por isso, irmãos, que nós precisamos urgentemente pregar o Evangelho para as pessoas. Porque sem a nossa pregação, eles não podem vir a Cristo nunca. Se a igreja silenciar, se a igreja parar de pregar, se a igreja só observar, ou se a igreja se preocupar só com si mesma, as pessoas que estão aí fora estão perdidas, arruinadas, não há esperança para elas. Se ninguém falar de Cristo Jesus, se elas não tiverem como olhar para a Bíblia, elas estão destinadas ao erro, ao pecado, ao castigo de Deus. Daí a importância da igreja, a importância de cada um de nós nessa atividade. Eu quero também lembrar aos irmãos, ainda pensando nessas palavras de Paulo, o estado do homem é realmente muito lamentável. Como eu disse anteriormente, não é uma doença. Não é um estado que ainda há o que fazer humanamente falando. É um estado terrível, irmãos. Outro dia eu vi uma ilustração de alguém tentando mostrar qual era o estado do ser humano e a pessoa dizia o seguinte: olha, o estado do homem é um estado de alguém que está ali se afogando e ele caiu em águas profundas, ele não sabe nadar, ele não tem nada ali perto dele, então ele começa a afundar, ele começa a beber água, ele começa a afogar-se, literalmente. Mas aí vem alguém, mergulha na água e tira aquela pessoa dali, e resgata aquela pessoa dali antes que ele morra. A pessoa que defende isso diz que o estado do homem não é de morte, como Paulo diz que é, mas diz que é um estado arruinado, mas não mortal ainda. É como alguém que tem uma doença terminal, mas ainda está vivo, ainda respira, mas não é. O estado do homem é um estado de morte, diz Paulo, irmãos. Acabou. Mortos em delitos e pecados. A ilustração não é essa, é de alguém que é resgatado morto de dentro das águas. É de uma mão poderosa que tira o morto de dentro d'água e lhe dá vida de novo. Essa é a ilustração mais correta acerca do estado do ser humano. Portanto, irmãos, eu quero terminar com 3 pontos de aplicações para vocês essa noite, bem rápidos. O primeiro é esse: preguem, porque as pessoas que estão mortas precisam desta mensagem para viver. É por meio dela que o Espírito trará vida às pessoas. É por meio da pregação do Evangelho genuíno que o Espírito Santo vai abalar aqueles que estão mortos em pecados espiritualmente. Pregue. Você pode levar qualquer mensagem fora das Escrituras, não haverá reação de vida. Você pode contar histórias, você pode falar de pessoas, outras pessoas, você pode falar qualquer coisa, qualquer filosofia. Não há esperança fora da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, se você ama estas pessoas, leve a elas o Evangelho genuíno de Jesus. A vida vem por ele. Segundo, meus irmãos, olhe o seu estado anterior. Como o apóstolo Paulo diz aqui, este era o nosso estado também, outrora. Olhe como era a sua vida. Olhe a situação que você se encontrava. E veja o que Deus fez por você.
Veja que você foi uma das vidas alcançadas pelo poder de Deus. Agradeça. Exalte o Senhor maravilhoso que lhe deu vida. Ele lhe deu o bem mais precioso, irmãos. Talvez muitos estejam tristes porque, como o salmista olhava para as pessoas ímpias, mas que tinham grande poder aquisitivo, tinham posses, propriedades, rebanhos. E o salmista dizia: Senhor, eu não consigo entender, eu estou na casa do Senhor dia a dia. Eu confio no Senhor, eu oro ao Senhor. O Senhor é minha força. Mas eu levanto meus olhos e olho para os ímpios e eles prosperam. Não falta alimento em sua casa, a saúde dos ímpios. Eles não adoecem. O salmista olhou assim. Até, ele vai dizer, eu entrei nos átrios da casa do Senhor. E então Deus me abriu os olhos. E se a gente olhar como salmista, irmãos, nós vamos ter que entender que Ele nos deu o bem mais precioso, a vida eterna. Talvez Ele não tenha dado riqueza para você, riqueza material, mas Ele deu a vida eterna. E Jesus diz: que dará ao homem em troca de sua alma? Não há bem material que possa comprar o que Deus deu para você. Vale mais do que todos os tesouros dessa vida. A vida eterna. Que você já tem. E por último, irmãos, olhando para toda essa situação que o apóstolo Paulo nos apresenta, veja como Satanás atua no mundo. Veja os poderes que Satanás tem. Como ele governa sobre os filhos da desobediência. Como ele controla, olha os termos utilizados na Escritura, ou similares em outras versões. Como ele opera nesse mundo. Isso deve nos fazer entender que a nossa luta não é pequena, que o nosso adversário não é fraco, que o nosso adversário não brinca, que ele tem realmente o desejo maligno de destruir os homens. Ele atua de modo poderoso, como diz aqui Paulo. Lute contra isso. Você acha que o diabo vai, porque você agora é crente, ele vai deixar você em paz? Ele não vai mais tentar destruir você? Ele vai. Jesus disse, citando um evento do passado, do nosso passado, mas do futuro de Jesus na época, ele diz: olha, lá em Jerusalém, no ano 70, quando esse dia chegar, Satanás vai atuar de tal maneira que se fosse possível, ele enganaria até os eleitos de Deus. Então ele tenta. Pedro diz: ele está ao nosso derredor e ruge como um leão. Como um leão que fica ali pronto para devorar sua presa, vigiando, rodeando sua presa para atacar. Assim é o diabo ao nosso redor. Ele tenta nos destruir, mesmo nós aos pés de Cristo hoje. E ele é poderoso, ele é sagaz, a antiga serpente. Ele governa e controla o mundo ímpio. As pessoas que nós vamos pregar o evangelho aí fora precisam saber o inimigo que elas têm também. O diabo não é amigo dos ímpios, ele é inimigo deles também. Ele deseja destruí-los também. Eles precisam saber disso. Que é uma força poderosa, maligna, que atua no mundo contrário a Deus, cujo prazer está em destruir vidas.
e em acabar com toda e qualquer alegria. Meus queridos irmãos, pensem nisso. Pensem nessas coisas e no estado anterior de cada um de nós. E glorifiquem a Deus pelo que Ele fez. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar.